temos uma mesa. Quem aqui esteve na primeira mesa com o Hub que nós fizemos esse ano? Massa, foi uma bênção. Nós falamos sobre nossas emoções, nós falamos sobre depressão, nós falamos sobre suicídio, nós falamos sobre autismo, e foi muito, muito, muito bom. E nós caminhamos mais um pouco e viemos então à mesa com o Hub, ou na jornada Hub, e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais com vocês e trazer algumas coisas sobre os ministérios e sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa antes da gente começar. Você precisa entender que Deus te criou para algo, para um propósito. Não é só para você ser alguém, crescer, casar, estudar, fazer uma faculdade. Não é só para isso. Deus te criou para você também colocar a mão na massa e ajudar o reino a avançar. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Então eu queria convidar para estar com a gente aqui o Jover, Lucas Almeida, o Dani e a Andresa. Se você puder receber essa galera com uma salva de palmas, a galera que participou da jornada Hub, glória a Deus por isso, muito bom. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, olha para o irmão do seu lado e fala assim, se prepara para perguntar. Aí você olha e fala assim, eu te desafio nessa noite a você fazer uma pergunta. Então vamos lá, você foi desafiado a fazer uma pergunta, você foi desafiado a falar um pouquinho sobre aquilo que você tem como dúvida. Mas vamos começar essa noite abrindo em Efésios 4, abre aí sua Bíblia, o pessoal do Mídias vai colocar também, Efésios 4, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 15, e nós vamos ter esse livro, ou este capítulo, como base para essa noite, como base para aquilo que nós vamos conversar, como base para aquilo que nós vamos começar a destrinchar nessa noite. Então, Efésios 4, 11 a 15 diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o próprio Cristo. Amém? Há um propósito. Deus estabeleceu você e eu por um propósito, para um propósito específico. Gabs, se você puder colocar uma música um pouquinho mais animada, porque tá um soul que não vai rolar, né? Vamos tentar trazer uma mais harmonia aqui no negócio. Aí depois o pessoal da live corta essa parte aí, porque, né? Isso aí, tem uma batidinha que já dá. Não, mas diminui, pô. Amém. Vamos lá. Faz de conta que o programa ao vivo é assim, galera. A gente vai resolvendo a questão. Efésios 4:11, então, ele designou alguns para apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e profetas. E você passou por as salas, você com certeza que esteve aqui, foi com um dessas pessoas aqui, desses queridos, e ouviram a respeito dos ministérios. Depois nós conversamos aqui sobre a importância de fluir nos ministérios, e você viu que com certeza, pelo menos um pouquinho de cada ministério, você tem dentro de você. Você foi desenhado dentro de você para ter. Por quê? Porque Deus nos criou para fluirmos nos 5 ministérios. E antes da gente entrar, de fato, na nossa onda de conversar e tirar algumas dúvidas e poder falar a respeito de algumas questões dos ministérios, e quando a gente fala ministérios, veja, é aquilo que Deus designou para mim e para você. Eu quero que essa galera se apresente. Então se apresente, por exemplo, vocês vão falar assim, teu nome, a tua idade, e como que você identificou este dom, ou como que você identificou este chamado na sua vida, especificamente naquilo que você foi convidado para falar nessa noite. Começa aí, Daniel. Meu nome é Daniel, obrigado por me apresentar. Sou Daniel, eu tenho 18 anos e eu me movo no evangelista, e para mim se tornou muito claro esse dom do evangelista por uma necessidade. Eu sentia a necessidade de ter pessoas dentro da igreja, eu sentia a necessidade de ter jovens dentro da igreja, sentia a necessidade de ver jovens dentro do colégio
parando de ouvir aquelas músicas que só falavam sobre prostituição e começando a falar sobre Jesus. Então o meu dom começou a queimar no meu coração a partir de uma necessidade. Foi assim que eu descobri para o que eu fui chamado. Meu nome é Andresa. Oi, gente. Meu nome é Andresa, eu tenho 27 anos e eu me movo no dom profético. Para mim, eu descobri isso através do meu relacionamento com o Senhor. À medida que eu fui me relacionando com Ele, eu passei a ouvi-lo e Ele passou a me pedir para comunicar aquilo que Ele estava falando ao meu coração a outras pessoas. Então, eu identifiquei isso através de um relacionamento. À medida que eu fui me relacionando com Ele e fui obedecendo aquilo que Ele foi me pedindo, eu fui fluindo no dom que Ele me deu. Boa noite a todos, meu nome é Jover, eu tenho 38 anos e o meu chamado a esse dom, né, do mestre, ele começou na minha vida, nos meus 21 anos ali, foi quando eu me converti, né, a minha sede pelo conhecimento que sempre existiu, começou a tomar forma e eu comecei a buscar em Deus e fui crescendo em Deus. E conforme eu fui caminhando, Deus foi desenvolvendo isso em mim, no decorrer da minha caminhada. E foi assim que eu me descobri, né? Ao longo dessa caminhada, Deus foi revelando isso. Isso não veio assim, de uma vez, né? Eu fui me descobrindo ao longo da caminhada, até porque ao longo da caminhada a gente tem a curiosidade sobre todos, né? Então, aos poucos, isso foi sendo lapidado em mim. Amém. Lucas? Sou o Lucas, tenho 28 anos, sou casado com a Vitória e eu fui identificando essa questão pastoral também ao longo do tempo. Algumas pessoas, antigamente, eu recebia palavras e as pessoas falavam, nossa, mais de uma pessoa já falou, nossa, você tem um coração muito pastoral. E eu falava assim, meu Deus, estou fora disso, não quero ser pastor de igreja não. E eu achava, e eu tinha um entendimento na época que ter esse coração pastoral era como que se eu tivesse que ser um pastor que ficasse no púlpito pregando. E ao longo dessa caminhada eu tenho entendido que esse coração pastoral o Senhor tem colocado em meu coração. O Senhor tem identificado algumas coisas para mim entender que esse pastoral é muito mais do que estar num púlpito ou estar pregando com o microfone, mas é exercer essa função no dia a dia, né? Em casa, na igreja, independente do local. Então, nessa caminhada com Cristo, o Senhor tem mostrado e eu tenho identificado algumas coisas que, de fato, eu estou entendendo que eu tenho um coração pastoral. Amém. Meu nome é Lucas Góes, acho que a maioria me conhece, mas eu identifiquei esse chamado apostólico, ou a gente chamou aqui como construtor, à medida que tudo que eu fiz na minha jornada inteira foi sempre começar algo. E aí eu não sabia o que significava isso, e quando Deus começou a falar, e também meu pastor Paulo, começou a me orientar que isso era a parte apostólica, que isso tinha a ver com essa parte de ser um precursor, de ser alguém que ia começar algo, de ser alguém que ia construir algo. E aí eu comecei a identificar que eu tinha esse dom, tinha esse chamado, tinha essa característica, também como uma característica específica no meu coração para começar a exercer no ministério. Então foi assim que eu identifiquei, percebendo que tudo que envolvia começar algo, construir algo, ser um precursor em alguma coisa, eu sempre me envolvi e fui mais feliz quando eu estava em ambientes como esse. E essa é a minha segunda pergunta para a gente começar a discutir aqui a respeito dos nossos ministérios, como que você, resumidamente, como que você identifica que você é usado no corpo de Cristo para exercer o seu ministério? Então, como que um evangelista, por exemplo, ele pode fazer, ou como que ele faz para dentro da igreja ou dentro da sociedade ser alguém que vai levar aquilo que Deus está pedindo para conduzir? Então, cada um aqui vai explicar como que tem feito isso, ou como que pode colocar isso em prática, para que a galera comece a lembrar dos assuntos e comece a lembrar daquilo que tem para falar nessa noite. Vamos lá então. O evangelista, ele é muito massa porque ele serve para duas coisas. A primeira, edificar o corpo de Cristo, e a segunda, aumentar o corpo de Cristo.
Muitas vezes, infelizmente, a gente está vendo várias cadeiras sentadas, cadeiras vazias. E é porque muitas vezes eu e você, eu me coloco nesse bolo, porque muitas vezes eu como evangelista acabo sendo falho nesse ponto, a gente não exerce a nossa função de filho de Deus. Eu falei na última vez que, talvez você não seja evangelista, mas depois eu corrigi, todos nós somos evangelistas, porque uma vez que você é filho de Deus, você tem a responsabilidade de manifestar a filiação. Então a maior maneira de agregar o reino de Deus com esse ministério é trazendo mais pessoas para o corpo e assim edificando e aumentando o corpo de Cristo. Amém. Eu acho que o dom profético, ele vem muito no sentido de dar uma orientação a qual caminho a gente vai seguir. Porque o profeta ele tem que estar ali sensível a ouvir a voz de Deus e comunicar a vontade de Deus para o povo. E além disso, a palavra fala que aquele que profetiza, ele precisa profetizar para edificar, para encorajar e também para consolar. Então eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, todo mundo já recebeu uma palavra profética, já recebeu uma palavra no momento que estava precisando e aquilo realmente foi uma edificação na sua vida, uma consolação ou encorajamento. E como isso te fez avançar, como isso te fez mudar do lugar que você estava e realmente se aproximar de Deus. Então, acho que o ministério profético, ele tem muito esse papel de ouvir ao Senhor, comunicar a vontade dEle e, a partir daí, aproximar as pessoas que, às vezes, talvez estejam afastadas, a estar mais conectadas com Ele. Muito bom. Para algo, para uma resposta, para uma dúvida, tipo, vou perguntar para ele porque ele acha que ele consegue me ajudar. Então, assim, fique atento a isso, né? Se você tem isso em você, se as pessoas te buscam com esse sentido, provavelmente você é um grande mestre. Vocês vão perceber também que o mestre é o que mais fala, ele vai explicando,
detalhadamente como ele pode se mover dentro do dom de mestre, né? Mas amém, é isso aí, muito bom. Vai lá, Lucas, como que você deixa aí resumidamente para a galera como que ela pode se mover, aqueles que têm o pastoral como algo no coração? Enfim, eu acho interessante algo que a gente vem construindo, né? O Dani como evangelista, então ele é aquele cara que ele vai para as ruas e ele resgata as pessoas das ruas, o profético trazendo uma visão, trazendo um caminho, o construtor marcha, só quer saber de vamos construir, e eu acredito que eu e o nosso amigão aqui, na questão do pastoral e o profeta e o mestre, a gente caminha um pouco mais próximo, porque o Jover falou algo interessante, preste atenção, mas se pessoas chegam até mesmo a você e pedem conselho, gostam de estar com você porque elas querem falar e você é um bom ouvinte, por isso que eu acredito que o ensino e o pastoreio ali, ele caminha junto, porque de fato, eu entendo e eu consigo identificar, Góis, nesse sentido, de pessoas muitas vezes chegar para mim, muitas vezes nem tem tanto relacionamento, mas gostar de conversar, gostar de se abrir em alguns detalhes, e você fala, poxa, mas nem conheço tanto, mas por conta disso, porque ali você já tem um coração pastoral e as pessoas acabam confiando, e nessa conversa muitas vezes o Senhor vem junto com o ensino para você poder ensinar a pessoa e ajudar ela a sair dessa situação. Então eu acredito nesse caminho aí. Muito bom, a gente comentou aqui como que nós podemos nos mover então, ou como que algumas orientações para como que você pode se mover dentro daquilo que Deus te chamou, ou das características que Deus te levantou. Eu quero relembrar uma coisa que eu falei, todo mundo passou pela sala do construtor, é que você deveria pegar o primeiro, o segundo e o terceiro e continuar se movendo porque era natural em você, mas o quarto e o quinto, que não são tão naturais em você, que são aqueles que você tem maior dificuldade, você deveria potencializar, você deveria melhorar, você deveria buscar em Deus uma resposta de como que você poderia se mover, então melhor, nos últimos 2 colocados da sua lista. Eu espero que vocês estejam abrindo o coração durante essas semanas para estarem visualizando aonde vocês podem melhorar, e vocês estão ouvindo aqui alguns direcionamentos antes da gente entrar na parte prática de como que você pode se mover, ou como que você vai se mover naquilo que Deus te construiu a fazer. Agora, interessante que Jesus, quando ele explica para os discípulos sobre o reino e sobre como que seria viver na terra, ele já estava dando insights e exemplos de como que você e eu podemos nos mover em determinados momentos na nossa trajetória, dentro dos nossos ministérios, ou nos 5 ministérios. Jesus é um exemplo perfeito de alguém que fluiu nos 5 ministérios. Eu vou te mostrar, por exemplo, aonde Jesus foi extremamente apostólico. Jesus foi extremamente apostólico quando ele chamou os discípulos, e quando ele falou, olha, eu tenho algo a construir, e o que eu vou construir chama-se reino, e o reino é levar as pessoas ao arrependimento, há uma vivência com Deus Pai, e nós iremos então assumir o que é devido. Então eu quero convidar vocês a caminhar comigo, a ter uma jornada comigo, a viver comigo, a ingressar no meu movimento chamado reino. Então nesse momento, por exemplo, Jesus foi extremamente apostólico, ele era a voz apostólica, ele era aquele que começou algo e recrutou pessoas para caminhar com ele, e pessoas extremamente diferentes, você depois que você quiser, se você quiser fazer um estudo aprofundado sobre os discípulos, vai lá na minha rede social, no meu Instagram, tem um por um, discípulo por discípulo, um estudo avançado sobre a personalidade de cada um, sobre as características de cada um, e você vai ver como que Jesus foi muito inteligente em escolher pessoas diferentes para construir uma equipe. Então nesse momento, Jesus foi extremamente construtor, extremamente apostólico. Jesus também foi extremamente profético várias vezes, quando ele trazia, por exemplo, o que estava acontecendo nos céus, e ele profetizava, ele liberava a palavra de conhecimento, ele vinha então com uma palavra de encorajamento, uma palavra de sabedoria,
identificando e exercendo então o dom profético que havia nele. Teve momentos que ele foi extremamente pastoral, sentar e ouvir, sentar e apacentar uma multidão, dar o pão para uma multidão, estar preocupado com a fome da multidão, estar preocupado com a sede, com as distrações, extremamente pastoral. Momentos que Jesus foi extremamente mestre, onde ele tinha que sentar e ensinar. Afinal de contas, se você não sabe, a Bíblia original chama Jesus o tempo todo de Rabi. E se você não sabe o que é Rabi, Rabi é mestre. Rabi é o significado, é mestre. Quando você pegar uma versão mais arcaica da sua Bíblia, e você vê os discípulos chamando, mas Rabi é o que? Mestre. E Jesus pregava a Torá, Jesus pregava o Pentateuco, os 5 primeiros livros, ou seja, ele instruía o povo nas leis, ele ensinava o povo na medida que ele estava lendo aqueles textos que já foram escritos lá atrás por Moisés, momentos que ele era mestre, momentos também que Jesus foi extremamente evangelístico, aonde ele andou 3 anos por várias cidades e várias regiões, para pregar, para trazer uma nova jornada para pessoas que estavam afastadas do caminho de Deus, e resgatar aquelas pessoas. Então veja, Jesus, ele é o exemplo perfeito de como nós podemos nos mover nos 5 ministérios. Por isso que nós aqui na Logos Church, nós não acreditamos, vou repetir isso para que fique no seu coração, enquanto o Gabriel coloca uma música. Nós aqui na Logos Church, nós não acreditamos que você foi chamado só para andar em um ministério. Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou evangelista, e eu só faço coisa de evangelista, eu sou mestre, e eu só participo de coisa de mestre. Você não foi chamado só para você foi chamado para ser equipado e para fluir em todos. É claro, como nós falamos, existem alguns que são mais evidentes e mais naturais em você, mas você precisa mirar, adquirir todos os ministérios, porque tem momentos que Deus vai fazer você ser mais evangelístico, tem momentos que Deus vai fazer você ser mais profético, tem momentos que Deus vai fazer você ser mais instrutor, e assim vai. E se você se blindar para não se mover nos 5 ministérios, você vai perder oportunidades, e você vai perder oportunidades de alcançar pessoas. E eu tenho convicção que você deseja alcançar pessoas, eu tenho convicção que você deseja implementar o reino na vida de alguém. Mas vamos lá, nós vamos entrar agora na segunda parte, onde nós vamos ser mais práticos. Eu sei que teve muita pergunta, porque a gente recebeu várias perguntas nas nossas salas, mas também nós recebemos também uma série de dúvidas depois que veio com algumas pessoas em específico e tal, e essa é a oportunidade que você tem da gente debater assuntos. Então eu quero te desafiar. Você não precisa fazer uma pergunta necessariamente do que você tem de dúvida ou não sobre os 5 ministérios. Você pode fazer qualquer pergunta. Eu vou abrir aqui para qualquer pergunta. Se você quiser perguntar, igual ontem a gente teve uma discussão legal aqui à tarde, se tinha dinossauro ou não na Bíblia, como que é o nem sei nem falar, não sei falar esse nome. Fala aí, o mestre fala. Neandertal. Se existiu isso aí, esses débil mental, se existiu, se eles vinham antes, se eles vinham depois, enfim, foi uma discussão a tarde inteira quase, da gente falar de dinossauro, se tem dinossauro na Bíblia, como que eram os primeiros homens, enfim, o que você tiver de dúvida, eu queria muito contar com a sua participação, ou de curiosidade, para que a gente possa ter algumas visões talvez diferentes, mas nós vamos ser biblicamente corretos, mas algumas visões diferentes sobre aquilo que você deseja perguntar. Então vamos lá, eu vou contar até 3, e eu quero ver o primeiro corajoso ou corajosa que vai levantar a mão. O Gustavo vai até você, e você vai fazer a pergunta para que todos possam ouvir. Eu conto principalmente com a minha liderança, eu tenho convicção que a minha liderança tem bastante dúvida sobre o que ela pode fazer, porque senão estava todo mundo bem resolvido. Então vamos lá, 1, 2, 3, primeira pergunta. Opa, boa, lá no Pedro Amaral, a gente já sabe que tem uma galera ali, essa galera é demais, cara. Bora lá, Gustavo, com mais agilidade, vamos lá. Pedro, sua pergunta. Vamos lá, galera, é um momento sério. Muito aí, obrigado. Pode ser a tua dúvida também. Bom, quero perguntar diretamente para o Almeida,
que é um cara mais pastoral, que acolhe as pessoas. A gente tem o desejo, né, de trazer novas pessoas para Cristo, e tem pessoa que quer estar junto, já vai se envolvendo rapidão, mas tem pessoa que vai mais lento e tal, e assim, às vezes parece não ter tanto desejo, ou parece que não dá muito valor para aquilo. Como discernir, tipo assim, você insiste até quando, ou você insiste por quanto tempo, como que funciona para você? Eu tenho algo ao meu coração nessa pergunta e eu tenho aprendido, inclusive, recentemente, que é sobre empoderar. A gente conversou isso recentemente. E de fato, tem pessoas que vão chegar na igreja e nem todos vão ser do mesmo ritmo que você, nem todos vão ser do mesmo ritmo que eu, mas eu acredito nessa palavra do empoderamento, que é você começar a entender o coração dessa pessoa. Eu vejo quando uma pessoa se interessa em algo, quando de fato você, por exemplo, eu pego você aqui como um exemplo, eu falo, Pedro, a gente vai construir, vamos colocar um exemplo, a gente vai construir o telão, e eu chamo você, Pedro, você pode me ajudar nessa missão? Eu estou te empoderando a você me ajudar em algo. E ali eu já consigo ver se você vai ser uma pessoa que está disposta a aprender e a servir, ou se você vai ser uma pessoa que vai começar a colocar desculpas, ou, eu não sei se eu consigo fazer isso agora. Veja, a gente não falou para você vir ajudar, já dar uma palavra. Primeiro a gente começa a ver, e eu tenho colocado isso ao meu coração, que primeiro a gente consegue discernir se a pessoa de fato está disposta a ajudar ou a servir, se ela de fato está disposta a ter um coração ensinável. E aí eu acredito que, independente se ela é ágil ou rápida, ou se ela é mais para trás, eu acredito que isso, conforme a gente vai introduzindo ela, a palavra, introduzindo ela em conversas, introduzindo elas em ações e serviço, eu acredito que esse pensamento e esse coração dessa pessoa vai começando a transformar, e aí ali ela vai começar a identificar, poxa, eu preciso ser mais ágil, ou não, desse jeito que eu estou fazendo, eu estou conseguindo liderar outras pessoas. Enfim, eu acredito que nesse formato de você começar a entender e verificar como que é o coração dessa pessoa. Eu quero complementar dizendo assim, nós aqui na Logos, nós não empoderamos pessoas que não servem. Então assim, nós não vamos dar púlpito, nós não vamos dar liderança, nós não vamos dar lugar de influência e discipulado para pessoas que não servem, que não estão no dia a dia, não de dia a dia de estar aqui na igreja, mas que não estão construindo. Jesus era assim, Jesus empoderou os apóstolos porque eles estavam construindo com Jesus. Então a gente insiste sim, mas a gente insiste na nossa cultura, enquanto a gente vai fazendo, as pessoas vão tendo oportunidades de poder construir também. E tem 3 características que são fundamentais para uma pessoa que deseja caminhar mais próximo, uma pessoa que deseja ter um lugar de caminhar junto: ser fiel, disponível e ensinável. Ser fiel é você ser fiel, cara. Fiel já dá a palavra, fidelidade. Ser ensinável, ter um coração ensinável. A gente não sabe tudo, mas se você não tem um coração ensinável, cara, como que você vai aprender a caminhar com outra pessoa? E também ser disponível. Sabe qual que é a diferença entre disponível e disposto? É o seguinte, tem muita gente que chega pra gente e fala assim, cara, queremos caminhar perto de vocês, tal. Aí eu ligo pro cara 2 horas da manhã para ter que resolver um problema. O cara fala, pô, meu pastor, tô cansado, 2 horas, eu tô dormindo. Esse cara, ele até é disposto a caminhar junto, mas ele não está disponível. E a gente tem que ter pessoas disponíveis do nosso lado. Não é que você vai deixar de dormir para fazer uma missão, mas quando a pessoa é disponível, ela vai fazer a missão sem criar muita justificativa. E uma coisa que é legal também, que a gente fala bastante aqui, é que se desenvolver é opcional, né? A gente não vai forçar ninguém a se desenvolver. Se a pessoa quiser se desenvolver, ela vai pagar o preço de estar junto, ela vai pagar o preço de estar na hora ruim e na hora boa, que foi o que o Góis falou, seja 2 horas da tarde pós-almoço ou 2 horas da manhã, entrando no quarto sono. Então é questão de você escolher ser disponível, ensinável e fiel em se desenvolver. Eu posso falar por mim, por exemplo, eu não sabia que eu ia ser um pastor, pregador, conferencista. Eu comecei minha jornada no ministério carregando a mochila do Paulo. E eu era chamado para simplesmente carregar a mochila do pastor. E aí eu comecei a sair de Londrina, só de levar a mochila dele na Logos, e traduzir algumas coisas para ele que eu nem sabia como traduzir, era o Google que traduzia. E ele começou a me convidar para viajar com ele, não para pregar, para levar a mochila, para entregar a água e o paninho. E eu fiz isso por 1 ano. E minha única função era ir viajar para levar a mochila, eu sentava nas mesas e eu ficava quieto. Porque não tinha o que eu falar, eu era só um auxiliar, eu não estava indo para pregar nem nada. Só que depois, quando Deus me lançou, no sentido de agora é a tua vez, eu comecei a sentar com vários pastores da nação toda, e eu sabia como falar, eu sabia como me portar,
eu sabia como responder e eu sabia como fazer, porque eu tive 1 ano de experiência sem nenhuma responsabilidade, eu só era o carregador de mochila, mas eu tive a oportunidade de ficar 1 ano servindo, sem parar, para aprender como que eu poderia me mover. Então veja, eu não comecei sendo chamado para pregar no culto ou numa conferência na nação, eu fui chamado por uma atividade que talvez muitos não queriam fazer, ou não gostariam de fazer, que era carregar mochila, era ficar levando água. Então assim, eu tenho uma frase que é a frase, cara, missão você não escolhe, missão você vive, sacou? Próxima pergunta lá, Davi, bora lá. Eu quero perguntar pro Daniel em relação ao evangelismo, qual que é, tipo, quando você vai evangelizar alguém, quando você vai entrar em contato com a pessoa, a melhor maneira de você não fazer com que ela se sinta constrangida e que você não está tentando implantar uma doutrina para cima dela. Porque tem muitas vezes que a gente chega e as pessoas já pensam que a gente é religioso a nível de querer forçar ela a acreditar em algo. Como que a gente pode evitar esse tipo de situação? A melhor forma de você conseguir alcançar alguém, sem deixar esse alguém desconfortável, é você ser um ser humano. Você ter emoções e empatia. Jesus, ele não apontava algo sem antes ter empatia pela pessoa. Jesus entendia o cenário, Jesus percebia qual era o problema e ele trazia a solução. Você alcançar alguém, trazer esse alguém para Cristo, quer dizer que você está levando a solução para o problema dela. Ou seja, quando você entende que para você não deixar a pessoa desconfortável, você tem que ser você mesmo. E você tem que amar assim como Jesus amou, fica muito fácil. Porque a pessoa vai abrir o coração, porque ela não vai estar recebendo um ataque, ela vai estar recebendo uma ajuda. Nossa principal função é fazer com que a pessoa enxergue que ela precisa daquilo que a gente está falando, porque a gente sabe que ela precisa, mas muitas vezes ela acha que ela não precisa. Só que todo ser humano precisa de Cristo, todo ser humano precisa de Jesus. Não existe uma pessoa nessa terra que não precisa de Jesus. Ou seja, se você carrega o amor dentro de você, automaticamente você já tem a solução para o problema dela. Então você vai ser empático, você vai ser simpático e você vai resplandecer o amor de Cristo. Digamos que você está andando e você escuta a pessoa falando assim: nossa, eu estou com uma dor de cabeça, algo simples. Aí você vai parar e vai falar assim: olha, desculpa, eu vi que você está com dor de cabeça, eu não tenho remédio para te oferecer, mas eu queria te falar que Jesus me ama muito, e por Ele me amar, Ele também te ama, e eu também em Cristo eu te amo. Você mostra que você não está a fim de acusar a pessoa do pecado dela, você percebe o problema dela, uma simples dor de cabeça, e a partir daí você consegue alcançar o coração dela, deixando ela confortável para seguir a vida dela, e você dando a chance dela ter uma escolha. Não quer dizer que necessariamente a pessoa vai acertar Jesus e vai para a igreja. Muitas vezes a gente só planta a semente, em algum momento a semente vai germinar, vai brotar. A gente tem que fazer a nossa parte, que é plantar a semente. Às vezes ela vai colher na hora, a gente vai poder colher os frutos na hora. Outras vezes a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, mas Cristo é sempre fiel, e Ele termina tudo aquilo que Ele começou. Muito bom. Mais alguém aqui que deseja falar sobre isso ou não? Boa. Você, claro. Eu acho também que o evangelismo e essa questão da empatia e de constranger as pessoas anda muito lado a lado com a palavra profética. Porque quando você chega com amor, com empatia, Deus te revela algo específico, que a pessoa ela vai ficar: cara, como que ele sabe isso da minha vida? Como que ele descobriu? E esse sobrenatural de Deus que a gente pode experimentar através da palavra profética é um instrumento de amor, é um instrumento de cuidado de Deus. Quantos aqui já receberam uma palavra profética? E quantos aqui receberam uma palavra que quando você recebeu você falou assim: cara, como esse cara ou essa mulher está falando isso? Como que ele sabe isso? Não é muito louco quando você está num lugar, você não conhece aquela pessoa nunca te viu na vida, ela vem e fala a sua vida, ou ela vem e fala aquilo que está passando naquela hora. Isso é uma palavra que o Senhor libera, uma frequência do céu que o Senhor libera, para acessar o nosso coração. Quantos aqui, depois que receberam uma palavra dessas certeiras, o coração abriu para algo novo? Está vendo como que é, como funciona? Por isso que Deus quer se mover através dos dons. Não é para que você seja alguém sobrenatural, é para que você acesse o coração de alguém, para que você acesse o coração daquela pessoa. Próxima pergunta. Rapidinho, só para completar isso aqui. A palavra de conhecimento é muito legal, porque ela sempre vem para edificar, né? Ela nunca vai vir para machucar ou para ferir.
ela vai abrir o coração porque ela vai tratar de algo com amor. Teve uma vez que a Bruna, ela teve um sonho comigo. E nesse sonho ela revelava algo que acontecia na minha vida. Era algo que precisava de conserto. Eu estava precisando de conserto nessa área. Mas a Bruna, em momento algum, ela veio me acusando do meu pecado. A Bruna me olhou e falou: olha, está acontecendo isso e isso na sua vida? Porque se estiver acontecendo, eu creio que eu posso te ajudar. Então a palavra de conhecimento, ela vem para abrir o seu campo de visão e para te ajudar a alcançar a cura. Eu vou te contar uma engraçada também que aconteceu, foi o seguinte: uma vez eu fui ministrar no interior do Ceará. E aí eu cheguei no interior do Ceará, fui pregar, foi uma bênção, um domingo abençoado, conferência e tal. E aí eu fiquei, porque meu voo ia ser na quinta-feira, então eu fiquei segunda e terça lá, e na quarta-feira ia ter a reunião de oração na igreja, lá que eu fui convidado para ministrar, das tias do coque, assim, aquelas igrejas bem pentecostal. Falei, cara, quer saber? Eu estou de folga, meu voo é só amanhã, eu vou na reunião de oração, não tem que pregar mesmo, eu vou receber uma palavra, um próximo passo, Deus vai falar comigo, afinal de contas é as tias do coque, elas usam saia jeans, elas rodam e elas vão entregar uma palavra para mim. Glória a Deus por isso, fui para o culto. Cheguei no culto, quando eu entro com mais uma pessoa que estava comigo, a líder da oração, ela começa a chorar e gritar: eu falei, nossa, é hoje, eu vou receber a palavra, hoje vai vir, nossa, próxima estação. Aí ela pega e ela fala assim: eu sonhei com você essa noite, e era você. Aí eu falei, pois não, pode falar, no meio da oração. E o meu sonho, o avião que você estava caía, e você morria. Aí na hora eu falei assim, e eu com o voo marcado na quinta-feira de manhã para viajar. Eu falei, caramba, cara, o que está acontecendo? E ela começou: o teu avião vai cair, mas você está cumprindo sua missão, você cumpriu sua missão. Eu falei, cara, a mulher está me enterrando, velho. A mulher, eu vim para receber a oração. E aí eu fiquei, só que, cara, de verdade, me entrou um medo muito grande. Não, e assim, eu viajo de avião direto, eu não tinha esse medo. E eu só comecei a ficar com medo, porque afinal de contas era a mulher profética. Era a tia do coque, era a que mais rodava. E ela tinha a saia mais jeans de todas as jeans que tinham naquele lugar. Não, eu estou zoando, mas é verdade. Ela era a líder da oração. E ela falou que eu ia morrer. E eu fiquei com muito medo. E eu liguei para o Paulo. E eu falei assim: pastor, eu recebi essa palavra. Eu estou com muito medo, cara. O que eu faço? Ele falou assim: peraí, me dá meia hora e eu te ligo. Cara, foi a pior meia hora da minha vida. Eu falei, cara, E eu confio muito no meu pastor, e eu sei que ele vai buscar em Deus uma resposta. E aí ele me ligou, cara, eu estava com o telefone na mão, atendido. Aí ele, cara, eu acabei de ter uma visão. Aí eu falei, fala, pastor. Porque a minha expectativa é o pastor falar: não, cara, para com isso, cara, que loucura, repreende isso aí e tá tudo certo. Ele falou, cara, na minha visão eu vi flores e choro. Eu falei, cara, já era, virei estatística, morrerei. Já estava com vontade de ligar para a Bárbara, me despedir. Aí, não contente com isso, eu liguei para meu pai e falei assim: pai, está acontecendo isso, pai natural, será que não tem como mudar meu voo? Será que não ia ter como ir voltar de Fortaleza para cá de ônibus? Ia ser complicado, mas eu não sei o que fazer e tal. Por mais engraçado que seja claro que eu repreendi, claro que eu tive que entrar nesse voo, foi o pior voo da minha vida, porque qualquer barulhinho que fazia, eu falava, agora já era, vai cair, eu vou morrer. E se eu não me engano, não, essa parte eu nunca conto, mas tinha eu reconheci dentro do voo, Fortaleza a São Paulo, um deputado federal. Eu falei, cara, esse cara deve estar em pecado político, agora mesmo vai cair o voo e eu vou junto, tá tudo certo, tá tudo explicado. Só que eu quero dizer para você, a palavra de conhecimento, ela vem para acessar o coração. E não aconteceu nada, óbvio, eu estou aqui, né? O avião não caiu. Mas não é que a palavra foi errada, porque também depois de umas 2 semanas, de fato aconteceu uma morte próxima à nossa família. E teve uma situação, não de acidente aéreo, mas de uma morte, de ter um velório, enfim, que é a parte que o pastor Paulo teve a visão, de flores e choro e tal. Mas não é que a pessoa errou, é que talvez a pessoa não soube transmitir o que ela estava vendo da forma correta, foi muito direta. E a gente tem que entender que a palavra de conhecimento, ela vem para de fato a gente edificar, e não para trazer medo.
E eu lembro que nessa ocasião me trouxe muito medo, eu fiquei com muito medo, eu fiquei travado, e eu nunca tive nenhum tipo de medo de viajar de avião. Mas depois naquele dia, naquele voo, eu tinha convicção, cara, que eu ia morrer. Eu já tinha pedido perdão umas 20 vezes para Deus, já estava cantando no avião, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer, mas Deus livrou, porque era só uma palavra que talvez na hora de traduzir o que o céu estava declarando, às vezes a gente aumenta, a gente cria algumas coisas. Por isso você tem que ser fiel à fonte, que é o Espírito Santo está mandando você falar, seja fiel, porque senão você pode falar e alguém ficar também travado aí na sua vida. Próxima, vai lá, Rogério, não, Gabriel, vai lá. Eu tenho uma pergunta para o Dani sobre evangelismo. E digamos que a pessoa descobriu que o chamado dela é evangelismo. E agora, outro chamado, eu não sei se chega a ser um chamado, mas a pessoa foi chamada para pregar, ir lá para o Paquistão, ou para o Nordeste, ou pregar, tipo, ser evangelista aqui em Londrina. Tipo, ser pregador em Jerusalém, Judeia, Samaria, ou lá nos confins da terra. Se isso é um chamado, e como faz para descobrir se há disposição de estar querendo ir lá para países perseguidos, ou o seu chamado é ficar aqui em Londrina para falar sobre o Evangelho? Eu queria saber dessa resposta. Eu creio da seguinte forma: o seu chamado ele pode ser para qualquer lugar do mundo, mas Deus não vai usar você lá na Europa se você não se permitir ser usado no seu bairro. Você tem que escolher ser usado primeiro no meio onde você vive, para depois ser usado nos confins da terra. Vou te falar por quê. Vou pegar o exemplo de Davi. Davi ele foi chamado para ser rei, e Davi ele foi ungido rei, mas ele não imediatamente exerceu o reinado. Ele continuou servindo e trabalhando no pasto. Ele continuou servindo e trabalhando para o seu pai. Ele fazia as obras necessárias que eram para ser feitas, até o ponto que Deus honrou o pouco e colocou ele sobre muito. A sua unção pode te levar para qualquer lugar desse mundo. Quando você faz as coisas com devoção e com excelência, Deus pode te levar para o raio que ele parta, para onde Deus quiser que você vá, você vai. Só que Deus é um Deus de princípios e é um Deus de padrões. Qual que é o padrão nesse caso? O padrão é: você não vai ser fiel no muito se você não for fiel no pouco. Como que Deus pode te entregar a África se você não conseguiu entregar para Deus o seu bairro? Então, você pode ser chamado para o Paquistão. Eu tenho plena convicção de que eu sou chamado para pregar o Evangelho ao redor do mundo inteiro. Ao redor do mundo inteiro. E eu vou pregar em estádios de multidões. Eu tenho convicção que esse dia um dia vai chegar. Só que eu tenho certeza que se eu não exercer o meu ministério, o meu chamado, onde eu vivo, eu vou estar só adiando o meu chamado. Porque quanto mais a gente enrola para fazer a nossa missão aqui onde a gente está, mais vai demorar para a gente chegar no auge da nossa missão. Muito bom. Alguém quer complementar isso ou podemos ir? Eu quero comentar algo também, que Deus ele é fiel naquilo que ele entrega. E muitas vezes a gente fica até confuso, né? Mas será que eu sou chamado para o Brasil ou para outra nação? E eu acredito também muito nessa questão de buscar, até que possa se achar. E eu acredito que se você é uma dúvida sua, pode ser dúvida de outros, né, talvez. Mas será que eu fui chamado de fato para o Brasil? Se de fato você clamar ao Senhor, Senhor, me mostra qual é a nação, você vai ter, de fato, o Senhor vai mostrar, olha, é essa nação. Mas encaixa tudo com o que o Dani falou. Se você não for fiel naquilo que Deus te entregou, que é Londrina, seu bairro, sua casa, acho que o caminho até a nação que Deus te entregou vai ser um pouco mais demorado. Mas eu tenho essa convicção também de que se você pedir, Senhor, me mostra, é para mim ser no Brasil, Ele vai mostrar, é o Brasil. É para mim ser em outras nações, Ele também vai mostrar. Porque Ele é fiel. E Ele também fala, se buscar, até que se possa ser encontrado. E você buscando, Ele vai falar de fato, olha, é esse lugar ou não, é aqui mesmo. Então, eu queria acrescentar isso daí. De maneira prática, digamos que o seu pai te promete que ele vai te dar um carro. De maneira prática. Só que ele vai te dar uma Mercedes. Ele prometeu para você uma Mercedes. Só que antes de você pegar a Mercedes, ele coloca na sua mão um Golzinho 2014. E você tem que cuidar desse Gol por 1 ano. É o tempo que você tem que cuidar. E em 3 meses, você vai lá e dá perda total no carro. Você acha que Deus vai te entregar a Mercedes?
Não vai, porque você não vai estar preparado para isso. Então a gente tem que ser fiel no pouco para alcançar o muito. Por quê? O seu pai prometeu o carro para você. A promessa do seu pai não vai ser excluída. Ele vai manter a promessa dele. Mas ele não vai entregar coisas grandes para um homem pequeno. Não estou falando da sua altura. Se liga aí, você que tem um golzinho 2014 e não pegou a Mercedes aí, fica a dica aí, talvez você não está cuidando do golzinho 2014 aí. Próxima pergunta, vamos lá galera, aqui ó. O Kevin, depois tem aqui do lado esquerdo também a Bárbara ali. Vai lá, Kevin. Bom, primeiramente, boa noite para vocês. Boa noite, querido. Você vem de qual caravana? Eu queria saber de vocês... Você veio. Oi. Eu queria saber de vocês de uma forma prática, qual que foi o momento onde que vocês descobriram o chamado de vocês? Que vocês pararam para pensar e falou, pô, esse é meu chamado, é isso que eu vim aqui para fazer. Vamos lá, posso começar. Eu descobri o meu chamado, de fato, de verdade, no pior dia da minha vida. Então é meio paradoxal assim, ó. Deus me chamou no pior momento ou no pior dia da minha história. História como homem, história como um filho. E naquele dia, eu senti uma convicção de Deus que eu era chamado para o ministério. E Deus me fez lembrar várias palavras proféticas que eu tinha recebido ao longo da minha infância até aquela etapa. E eu nunca me lembrava delas. E eu tinha me esquecido totalmente daquilo. E aí eu tive uma convicção profunda de que Deus estava me chamando para o ministério. E a minha convicção foi tão grande que eu abri mão radicalmente de tudo que eu vivia para viver 100% aquilo que Deus tinha para mim. Então, no meu caso, o dia que eu tive a convicção do meu chamado, desse chamado eclesiástico, ministerial, foi no pior cenário possível, no momento mais improvável possível, no momento que, eu digo assim, ninguém, se tivesse uma pessoa que ninguém iria investir, era eu. Mas foi o momento que ele mais jogou as suas fichas para que pudesse ter um resultado. Então foi o pior dia, o pior cenário, mas Deus me chamou e foi uma convicção, e aí foi uma construção com ele para eu chegar até aqui. Bom, o meu chamado, eu tive a convicção dele um ano e pouco após a minha conversão. Que o pessoal da igreja na qual eu havia me convertido, eles me convidaram a estar dando aula para o Ministério Infantil. E é louco isso, porque... Para quem não conhece a minha história, eu fui dependente químico, usuário de droga, adicto, e fazia um ano e pouco que eu havia me convertido. Então, é igual o Daniel acabou de dizer, né? Às vezes a gente fica focando lá na frente, sendo que Deus precisa trabalhar o agora. E você estando disposto, conforme nós falamos aqui no início da conversa, cara, é isso que Deus precisa. Ele precisa de um coração, cara, pronto a servir. E eu nunca imaginei isso, cara. Eu falei, pô, um cara drogado que está se convertendo, chegando agora, tipo assim, pô, por que a galera tá vendo isso, entendeu? E eu, a hora que eles falaram, você quer dar aula para o Ministério Infantil? Eu falei, eu quero. E eu falei, pô, como será isso, cara? Eu nunca tinha feito isso, eu tinha 21 anos na época. Cara, e vou falar, foi a melhor experiência, assim, da minha vida, por poder trabalhar com as crianças, porque ali Deus colocou em minhas mãos os corações puros, tá ligado? E conforme eu ia ministrando eles nos estudos ali que a gente ia dando na escolinha, cara, aí Deus ia falando muito comigo, ia sendo impactado. Então, assim, o meu chamado, eu comecei a me despertar e ver o que eu seria na mão de Deus no Ministério Infantil com as crianças. Nunca imaginei na minha vida que eu faria isso. Se você não sabe o que você vai fazer, se alista aí para o Logos Kids, que aí é lá que Deus vai falar para você o que você deve fazer. Mas aqui na Logos a gente não aceita homem como tio do infantil lá, então é para você, mulher, né? Você pode fazer louvor, boa, faz louvor lá no infantil. Você, Lucas, vai lá. Essa identificação, na verdade, eu estou cada vez mais me descobrindo nessa área, mas se eu parar para olhar para trás e tentar identificar como que de fato o Senhor está mostrando esse chamado, foi no servir. Porque no servir eu comecei a aprender muitas coisas, e principalmente a ser submisso a quem estava acima de mim. Então, no servir, comecei a servir no multimídia, a fazendo ali uma foto ou outra, enfim, de repente precisou de um líder de multimídia. O pastor confiou esse cargo, então ali como líder do multimídia, você, querendo ou não, você tem um grupo, você tem uma pessoa que você é o líder e você precisa ajudar esse povo a também ter um direcionamento.
E através do servir, eu comecei a identificar essa questão desse coração pastoral. E depois desse ministério multimídia, logo depois foi confiado a Mic Igreja. Então a Mic Igreja, de fato ali eu consegui ver mais ainda essa questão do coração pastoral, de você conseguir ali ter como se fosse um rebanho de fato, e você conseguir levar esse povo a um lugar junto com a grande igreja, junto com o macro, mas nos pequenos detalhes, nos pequenos serviços, eu acredito muito que você vai conseguir se identificar qual é o seu chamado. Eu me descobri no ministério profético, no ministério de intercessão da nossa igreja, então junto com as irmãs do COC, Amélia, dando socorro. A gente roda, sim, tá? Então foi nesse ambiente. Para mim foi muito especial. Mas vocês não usam saia jeans, pelo menos? Ainda não. Nossa, ainda não. A gente é um pouco mais assim, parede preta mesmo, church, entendeu? Mas foi nesse ambiente. Eu me descobri no ministério profético em um ambiente de oração. A gente costumava ter um encontro que chamava Torre de Vigia, então toda terça-feira a gente estava lá e o primeiro programação desse encontro era a gente passar 45 minutos ali só a gente, Deus, orando. E eu comecei a passar mais tempo com Deus, e conforme eu passei mais tempo com Deus, eu consegui ouvir a voz dele, discernir a voz dele. E à medida que ele foi falando e eu fui obedecendo aquilo que ele falava comigo, eu fui começando a entregar palavras, fui começando a me mover nisso. Então, assim, eu me descobri no ministério profético, me relacionando com o Senhor, em um ambiente de oração. Eu creio que quem tem esse ministério profético, ele tem muito essa característica. Eu brinco que a gente que é profético, programação favorita, vigília. Chamou para o monte, a gente quer ir para o monte. Então, o profético tem muito isso, dessa vontade, dessa intimidade de estar com o Senhor. Então, se você tem essa característica, é um bom indício que talvez você realmente tenha um dom profético. Muito bom. Para mim, eu descobri daquela maneira que eu falei. Se tornou urgente ver pessoas parecidas com Cristo. Então, eu pensei assim, cara, o que eu posso fazer para ter mais pessoas que se parecem com Cristo? Aí Deus foi muito claro, se pareça comigo. Então, eu percebi que ser evangelista não é só você manifestar o amor de Deus. Ser evangelista é você ser uma pessoa parecida com Cristo. É você ser uma pessoa que quer levar o amor de Cristo. E eu percebi que era isso que eu precisava em 2018. Foi Power Love Curitiba foi em 2018? 2018, onde eu fiz exatamente o que o Góis falou. Eu estava servindo, estava só para servir, 100% de serviço. E eu servi durante 3 dias. E no último dia, um cara aponta o dedo para mim e começa a profetizar de que a partir daquele dia eu seria um grande evangelista, que eu iria mudar a minha escola, eu iria mudar para onde eu passasse, eu ia alcançar vidas. E desde então eu nunca mais parei. Muito bom. Valeu, Kevin, muito bom. Vamos lá, Bárbara, sua pergunta. A minha pergunta é para a Andresa. Acho que ela já meio que respondeu já, mas acredito que todos vão poder ajudar também. Como saber, como discernir, para quem está começando, principalmente às vezes no profético, ou até na palavra de conhecimento também, como discernir, como saber, tipo assim, isso que eu estou sentindo, essa voz que eu estou ouvindo não é voz da minha cabeça, não, isso eu preciso entregar para tal pessoa. Como ter esse discernimento, como ter a convicção? Eu acho que o primeiro ponto, que nem eu comentei, é o relacionamento com o Senhor. Porque à medida que você se relaciona com Ele, a voz dele vai se tornar inconfundível para você. Quanto mais você se relaciona, mais você vai saber que é Ele que está falando com você. Outros pontos que você pode saber também, Deus ele nunca vai falar nada que não esteja na palavra dele. Então, se você recebeu uma palavra profética, você tem que submeter à Bíblia. Se aquilo condiz com a Bíblia, então isso vem de Deus. E também a gente pode normalmente identificar 3 vozes, que é a nossa própria voz, que normalmente ou ela vai nos levar para um nível de superioridade, ou ela vai nos levar para um nível de inferioridade. A gente tem a voz do diabo, que não vai ser uma voz ruim, gente. Vai ser, às vezes, até uma voz muito boa. Só que ele vai vir falando
uma meia-verdade para você. Ele nunca vai mentir na sua cara, ele sempre vai falar uma meia-verdade, e a gente tem a voz de Deus, que, como eu falei, ela vai se tornar inconfundível à medida que você se relaciona com Ele. Então, eu acho que a chave para você discernir é você se relacionar e depois você ter fé e obediência para corresponder, e você ver que Deus vai respaldar. Uma coisa que eu sempre falo é assim, ó, se você é governado por Cristo, então Ele começa a expressar através de você os pensamentos dele. Então, como que eu posso identificar se é coisa da minha cabeça ou não? Bom, quem criou sua cabeça, quem governa você é Deus, então não é coisa da sua cabeça, então é Ele que está jogando impressões, visões, algumas palavras na sua mente para você liberar. Me lembro uma vez, eu estava numa conferência de casais, e eu não sou muito convidado para esse tipo de conferência, porque eu sou mais diferente, né, cara? Era uma igreja extremamente tradicional, tive que ir com a manga até aqui, assim, para cobrir as tatuagens, e fui para uma conferência. Chego nessa conferência, estou pregando sobre família, sobre casamento, essa parte assim, e aí a igreja cheia, era uma igreja bem grande, e aí o tempo todo na minha mente, enquanto eu estava pregando, o meu sermão estava vindo a palavra goiabada. Pois é, essa cara mesmo, goiabada, 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 e eu o tempo todo, cara, que raios é essa palavra na minha mente, porque eu nem estou com fome, eu nem gosto de goiabada. Esses dias a gente foi pedir um bolo aqui na Logos, aí eu falei, você quer um bolo de mandioca? Daí a mulher falou assim, você quer um Romeu e Julieta? Eu falei, não, eu quero um bolo sem a Julieta, eu quero só a mandioca mesmo. Os meninos estão rindo porque eles estão lembrando disso. Aí cheguei, cara, fiquei a palavra inteira com a palavra goiabada, 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 e não fazia o menor sentido. Uma igreja tradicional, não estava pregando sobre avivamento, não estava pregando sobre profético, e aquela palavra na minha cabeça. No final, eu não aguentava mais aquela palavra, que ela começou a se intensificar na minha mente. Goiabada, goiabada, fala goiabada, fala goiabada. E eu falando, cara, como que eu vou falar goiabada aqui? Não faz sentido algum. Aí eu peguei no final e falei assim, cara, tô desde o começo da minha palavra com uma impressão, com uma palavra na minha mente, e eu quero falar, e talvez vocês vão ficar espantados, mas goiabada faz sentido para alguém? E a igreja inteira, olhou para mim com uma cara, meu Deus, o que esse menino está falando? Só que, depois de uns 5, 10 segundos, lá no fundão, assim, uma mulher começa a gritar. Eu falei, nossa, igreja tradicional, a mulher começa a gritar, os diáconos já ficaram loucos, os diáconos já levantaram, já queria levar ela para a salinha dos diáconos, que não sei o que acontece naquelas salinhas de diácono, sei que todo mundo que sai da salinha sai curado. Aí a mulher veio na frente assim com um casal, e eu peguei e falei assim, agora que eles têm que explicar pra gente o que está acontecendo, porque acabou a conferência aqui. Falei goiabada, você começa a gritar, você está vindo chorando. O pastor da igreja muito tradicional estava já olhando para mim com uma cara, o que está acontecendo? E aí a amiga que estava com ela, porque ela estava se recompondo, ela falou assim, pastor, essa aqui minha amiga, ela veio aqui na conferência de casais, ao meu convite, porque ela passou recentemente por um divórcio. Na hora eu pensei, meu Deus, velho, olha a amiga, véio, chamou numa conferência de casais a mulher que está divorciando agora, enfim. Mas eu não tinha um outro convite, a não ser que ela viesse para a igreja, e eu convidei ela para vir aqui. Eu também não estou entendendo o que está acontecendo, eu sei que ela está passando por um momento de muita dificuldade, mas eu queria que ela comentasse, né, compartilhasse. Aí a mulher pegou o microfone e falou assim, eu não acreditava em Jesus, e eu estou passando por um momento de muita dificuldade na minha vida, e recentemente eu separei, e eu estava nessa manhã, perguntando assim, como que eu poderia tirar minha vida? Eu queria muito tirar minha vida, eu estava pesquisando, eu estava pensando como que eu poderia fazer isso, quando eu recebi a mensagem dessa minha amiga para vir na conferência aqui, e aí eu fiquei relutante para vir, mas aí de tarde eu fui tomar um banho, e eu entrei no banho e eu falei, Jesus, se você é real, se você de fato existe, se você não é essa historinha que minha amiga sempre fala, e se você me ama e tem um propósito para mim que não seja eu tirar minha vida, eu não sei se vai ser homem, mulher, se é padre, se é pastor, o que é nessa igreja, mas o Senhor vai usar o cara ou a mulher que tiver com o microfone e ela vai falar goiabada, e eu vou me sentir amado por ti. E aí naquela noite ela não só aceitou Jesus, como eu sei, porque é uma igreja de um amigo meu, eu sei que ela está nessa igreja, eu sei que ela serve nessa igreja, enfim. Então aquilo que parecia ser coisa da minha cabeça e loucura, foi uma resposta na vida daquela senhora, daquela mulher, para que ela ouvisse que ela era amada, para que ela se sentisse notada. Por isso que eu sempre brinco com a minha galera, eu falo, cuidado, você fala, só vou se um raio, a vaca amarela aparecer e tal, cuidado, Deus usou goiabada. Agora, imagina se eu não tivesse esse discernimento,
e eu achasse que era coisa da minha cabeça e não falasse. Talvez aquela mulher não teria, talvez Deus daria uma outra forma, mas aquela noite talvez ela não teria ouvido que ela era amada por Deus. Então como que a gente pode identificar a voz de Deus? Tudo isso que a Andresa falou, mas também correndo risco, e entendendo que não é sobre sua reputação. Mas o que vai pensar do que eu vou falar? Cara, não importa o que a pessoa vai pensar, importa que você está passando a mensagem que é de Deus. E é como um treino, você pode ser que no começo você comece a falar coisas e comece a não fazer tanto sentido, mas daqui a pouco você começa a se tornar certeira naquilo que você está passando, porque você não está colocando coisas tuas, você está entendendo como Deus está falando, e você está aplicando aquilo que Deus deseja para você. Mais alguém? Eu acho que é por isso que cada ministério, ele anda completamente atrelado com o amor. Tanto que em Coríntios fala, ainda que eu falasse profecia, se eu não tivesse amor, porque um dia isso tudo vai passar. Então, que nem o Góes falou, a nossa reputação, ela não pode importar mais para a gente do que a compaixão, do que o amor ao próximo. Então, acho que isso precisa falar acima de todas as outras coisas. E é isso, é um treino. Nem sempre a gente vai acertar. A questão é a gente ter a humildade de falar, olha, eu sinto isso, faz sentido para você? Nunca chegar, tipo assim, eis que te digo. Não façam isso. Eis que te digo de mim mesmo. Não façam isso, mas ter essa humildade e sempre pensar, caraca, se colocar no lugar do outro, você recebeu uma palavra, pensa, cara, o que essa palavra poderia fazer na minha vida? Então você vai lá e compartilha com a outra pessoa. E também, entendendo que é amor, você tem que entender que a palavra que Deus vai te entregar também ela é em amor, mesmo que seja uma exortação, mesmo que seja uma correção. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, vai ter o culto do profeta tal, eu não vou, não vai porque tem medo de revelar o pecado. Fica tranquilo, se o profeta é homem de Deus, ele não vai te humilhar. Por mais que seja que você precise de uma palavra de conserto, porque quem vai no culto do profeta com medo é porque está com medo de revelar o que está oculto e escondido. Mas se o cara é um homem de Deus e ele ouve Deus, por mais que ele está vendo de repente um pecado, de repente algo ruim, ele vai saber edificar aquela pessoa, ele vai saber compartilhar aquilo de acordo com como Deus enxerga aquela pessoa, e não como Deus está enxergando o pecado, entende? Então por isso que o caminho é o amor, por isso que o caminho é você edificar a pessoa, e não você expor a pessoa e humilhar a pessoa. O caminho sempre vai ser o amor, né? Eu acredito também que tem alguns sinais, e eu não sei se já aconteceu com você, quem já recebeu alguma palavra para entregar para outra pessoa, beleza, você mesmo que levantou a mão, você sentiu algo diferente de como, por exemplo, sua mão começar a suar, sei lá, parece que você vai infartar, alguma coisa acontece. Então, existem alguns sinais que a gente fala, se eu não entregar essa palavra, eu vou morrer, eu vou infartar. E começa a tremer, a mão, sua mão nem soa, mas de repente você escuta aquilo, olha, fala tal coisa. Essa tal coisa o Senhor fala e a sua mão já começa, e aí você parece que está com coceira e dá alguma coisa. Então existem alguns sinais, e eu quero contar um testemunho breve também. Eu estava num trabalho uma vez na antiga cidade, e ia uma cliente visitar, e essa cliente era uma cliente que rendia boa grana para o patrão. E ela chegou lá, e aí eu era um auxiliar, e ela chegou na mesa, e eu cheguei do lado dela, e eu senti, começando tudo isso, entendendo também sobre isso, e eu senti o Senhor falar ao meu coração, ela tem um parente no hospital, e eu preciso que você ore para acalmar ela. Meu amigo, na hora ali eu falei, não é possível. E aí eu já comecei a ter esse tremelique, minha mão já começou a suar, meu coração começou a acelerar. Eu acho que o Senhor vai acelerar, se você não falar, pode ser que infarte. Então, começou a acelerar. Uma boa. E eu fiquei assim, mas gente, ela é uma cliente que, e se for nada a ver, não tem ninguém no hospital, e ela falar pro chefe, esse cara tá, sei lá, me insultando, tá falando coisa que não tem nada a ver aqui, e eu ser mandado embora. E isso ficou um tempo. E meu coração começou a acelerar mais, eu comecei a ficar mais branco, eu acho que eu comecei a ficar pálido, e a minha boca começou a secar. Então começou a ter alguns sinais, e eu falei, gente, se eu não... Comecei a ficar sem sal, muito sem sal, a pressão foi lá embaixo. E eu falei, gente, eu comecei a pensar assim, se eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei como que eu vou falar, mas eu preciso entregar isso e falar isso para essa mulher, que senão, entre ser mandado embora e morrer, eu prefiro ser mandado embora então. E aí eu cheguei para ela e falei, muito engraçado, gente,
Quem me conhece imagina já. Eu falei, moça, você quer uma água? Vamos ali tomar uma água? Eu chamei a mulher para ir tomar uma água, ela nem estava com sede. Eu que estava com sede. Eu falei, vem aqui, o bebedouro é aqui do lado. Aí eu tirei ela da máquina, cheguei lá e eu falei, olha assim, é o seguinte, eu não sei se você acredita em Deus. Imagina eu nervoso falando isso aí. Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu tenho uma coisa para te entregar. Eu senti no meu coração que você tem alguém, algum parente no hospital, e Deus pediu para mim orar para você se acalmar. A mulher começou a chorar. Eu falei, pronto, agora eu sou mandado embora. Então, e fazia muito sentido. E ali naquele momento eu orei por ela, ela se acalmou. E então eu acredito assim que pro começo, até a gente conseguir, né, Andresa, identificar a voz do Espírito Santo, identificar e obedecer, alguns sinais vão acontecer. Então, se você receber uma palavra e sua mão já começar a soar, não demora não, vai logo. Porque senão é o coração e depois vai parar. Então, existem alguns sinais. Gente, Deus é muito misericordioso. Antes mesmo de eu descobrir essa questão mais específica do dom profético, eu recebi umas coisas assim e eu ficava assim, Deus, se tocar tal música. E o pior é que às vezes tocava a música. Então, Deus, ele é misericordioso com a gente, às vezes, no começo também. Eu sempre lembro da história de Gideão. Cara, Gideão pediu 3 sinais para Deus, e Deus foi misericordioso ali e entregou. Então, talvez para você que está começando e tem alguma insegurança, peça para Deus também. Ele pode te dar um sinal para você se mover, e você vai falar, caraca, é isso. Mas não dependa dos sinais. Eu tenho um testemunho para contar também, rápido, em relação à questão de uma palavra para ser entregue. E, ao mesmo tempo, foi como uma repreensão em amor de Deus sobre as duas pessoas. Eu estava num local fazendo uma caminhada e eu passei nesse local, só estava o cara sentado numa escada, com uma sacola na mão. A hora que eu passei, eu vi que estava com umas cervejas assim dentro da sacola. Aí Deus falou para mim, falou assim, ó, você vai lá para levar uma palavra para ele. E como eu estava caminhando no local, era uma pista, e eu tinha que dar a volta, né? E aí entra nisso, como era o início, eu ficava, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que está acontecendo? Será que não está? Eu falei, Deus, eu vou dar mais uma volta, se na próxima ele estiver lá, eu falo. E aí beleza, aí eu dei a volta, cara, a hora que eu estava chegando assim, próximo onde ele estava, cara, estava chegando uma mulher descendo a rua e indo na escada onde ele estava sentado. Aí o Espírito Santo falou para mim, para. Cara, eu parei. E nesse momento eu estava tendo esses sentimentos físicos, né? Meu coração acelerado, cara. A minha visão, sabe, virou um foco assim. E aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, ali está prestes a acontecer um adultério. Eu falei, caraca. E fui caminhando, cara. Aí a mulher desceu, sentou ao lado do cara. Eles levantaram, começaram a caminhar. E eu indo devagar atrás deles assim, falei, será que o cara vai falar, bicho, é um psicopata atrás de nós? Era noite esse local. E eu fui caminhando, cara, e eu orando, falando, Deus do céu, será que isso é coisa da minha cabeça, tal? E aí, cara, conforme eu fui caminhando atrás dele, desses dois, que não era o casal, mas desses dois. Esse foi o dia que você ficou com receio de falar, daí você andou 42 quilômetros, você deu uma maratona? Não foi esse dia, não. E conforme eu estava andando atrás deles, tipo, eu ficava meio que querendo pegar um na mão do outro, assim, cara. E eu falei, cara, eles estão prestes a cometer uma traição mesmo, né? E a hora que eu cheguei perto deles, cara, eu travei, eu falei, mano, e agora eu passei andando. Aí eu parei na frente deles, virei também, assim. Falei, pessoal, com licença. É louco mesmo. Falei, pessoal, com licença. Eu falei assim, algum de vocês dois aqui conhece a palavra, é da igreja? Aí a mulher, cara, falou, eu sou da igreja, mas eu estou desviada. Aí eu falei assim, posso orar por vocês? O cara falou, pode. A mulher falou, não. Aí eu falei, não, tudo bem. Falei assim, você, né, que aceitou a oração, posso orar por você? E é louco, porque Deus tinha revelado, cara, que era um adultério. Então eu poderia chegar e falar, vocês estão prestes a cometer um adultério. E não faça isso, mas iria constrangê-los. E Deus é amor, cara. Então Deus deu o discernimento e a sabedoria naquele momento, a estratégia, para que eu abordasse e falasse de uma maneira, cara, tipo assim, totalmente aleatória. E eles, cara, travaram. A hora que eu comecei a orar pelo cara, e eu orei de olho aberto, eu falei, vai que começa o negócio ficar louco aqui, né? Eu orando ali, o cara abaixou e tal, e a mulher, assim... Aí a mulher começou a chorar.
E eu, tipo assim, respeitei aquele momento dela, né, meu, ali e tal. E orei por eles e saí fora. E aí eu continuei minha caminhada e dava para ver onde eles estavam lá, eles iam descer para um lugar escuro. Eles pararam antes, cara, e foram embora. Resumindo, Deus, no momento em que Ele der algo para você entregar para uma pessoa, cara, Ele vai vir com tudo. Ele vai vir com a capacitação, com o discernimento, com a sabedoria. E você vai saber. Uma certa vez eu ouvi o cara falar uma coisa, que a voz de Deus é como o som de uma cachoeira. Quando você escuta, ela é inconfundível, o som de uma cachoeira. Mas você, se eu pedir para você fazer o som de uma cachoeira, você consegue? Assim é a voz de Deus. Entendeu? Ela é inconfundível, mas ela é... não tem como você explicá-la. Tá vendo como é mestre? Vai explicando a cachoeira da voz, da cachoeira do som. Viu? Mas uma... o que é da corrida. Da maratona. Do Rubio Limpo. Mas até o mestre consegue profetizar. Você entende? Como toda hora você pode estar acessando um dos ministérios. No Rubio, perdão, Daniel. Não, fica à no vontade, Rubio cara. você usou um exemplo muito massa, cara, sobre a mão e o celular. De como pegar, né? Quem aqui não estava no dia da jornada Hub? Tem alguém aqui que não estava? Massa. Faz esse exemplo para a galera entender que ele é simples e é muito louco. O mestre quer que explica detalhadamente. Ó, aqui está você, o seu chamado, como essa garrafa. Não tem como você pode falar assim, não, eu sou profeta. Aí você vai tentar segurar o seu chamado ou sua vida com um dedo. Não vai rolar, cara. Você não tem segurança. E é por isso que Deus criou você para andar nos 5 ministérios. Porque com 5 dedos, você tem segurança para segurar a garrafa, segurar o seu chamado. Então, na tua vida, se você fluir só em um, você vai ser muito incompleto e inseguro. Mas se você fluir nos 5 ministérios, você tem mais segurança para você alcançar o seu destino e para você alcançar o seu chamado em Deus. Amém? É engraçado que o que todo mundo falou, todas as palavras de conhecimento, elas vieram de uma maneira que não foi agressiva. Ela trouxe uma solução. E acho que a vez mais louca da minha vida foi lá agora em Goiânia. Acho que todo mundo lembra bem, né? Na sala, testemunho que eu dei 2 berros. Acho que o Almeida lembra muito bem, né? Que o Almeida estava bem do lado da sala e toda vez que eu gritava, ele sabia que era hora de acabar a aula dele. Mas naquele dia em específico, aquela mulher, ela queria... Tinha 2 coisas, 2 palavras. Suicídio, que já era pesado demais para mim. Mas teve outra que conseguiu ser mais pesada ainda, que é abuso sexual. Por que era mais pesado do que suicídio, na minha concepção? Porque como que um homem vai falar sobre abuso sexual com uma mulher que muito provavelmente foi abusada por um homem também? Mas naquele ponto, igual o Jover, ele poderia simplesmente chegar e falar que aquele casal, talvez casal, estava cometendo adultério. Eu também poderia muito bem chegar para ela e perguntar assim, você foi abusada? Aquilo ia gerar um bloqueio talvez nela, porque seria muito, muito forte, ia constranger. Exatamente, seria evasivo. Mas eu usei palavras diferentes. Ao invés de eu chegar e falar assim, olha, você foi abusada e Deus quer te curar. Eu falei, olha, hoje Deus está tocando em você, mas Ele está tocando com amor. Não são toques abusivos, são toques de cura. Então a palavra de conhecimento, ela sempre vai vir na sua cabeça de uma maneira que vai solucionar o problema. O Jover não falou que o casal estava adulterando, ele falou assim, que Deus queria restaurar a coisa e tal. A solução vem muito na cabeça, é igual a cachoeira, você não vai confundir, a sua cabeça natural, humana, não é capaz de produzir aquilo que a cabeça de Deus pensa. Nem no 100% de capacidade do nosso cérebro, a gente consegue reproduzir um pensamento de Deus. Então se a gente tem algo que vem na nossa cabeça, para outra pessoa a gente tem que entregar, cara, nossa cabeça humana não é capaz. Então tenha certeza e convicção de que foi Deus entregando para você. Muito bom. Bora lá, Rogério. Oi. Funcionou. Minha pergunta é para o Daniel, mas serve... Não. Eita. Mas tipo, qualquer um dá para responder. Beleza. Daniel, qualquer um aqui responde. Como vocês perderam, tipo, a insegurança? Tipo, alguma insegurança, tipo, uma vergonha... um bloqueio que fizeram vocês, tipo, não falar com alguém. Boa. Cara, eu não vou responder você porque você me ganhou na batalha de rima. Isso não foi legal, não foi legal. Então, cara, não, sempre não, que isso. Então, é o seguinte, a insegurança, ela é um fator muito interessante. Porque a insegurança, ela não é nada mais, nada menos do que o medo de errar.
E eu quero te fazer uma pergunta. Se você for evangelizar e você cometer um erro, o que vai acontecer? Eu fui descobrir na prática, porque eu tinha muito medo de errar. Falei, Deus, eu vou errar de propósito agora, porque eu queria ter certeza que o erro era normal. E eu inventei uma palavra, inventei uma doença sobre uma pessoa, né? A pessoa não tinha nada, Eu cheguei para a mulher e falei assim, licença, eu queria te falar que você é muito amada por Deus. E tinha amigos do meu lado que estavam morrendo de medo de errar, morrendo de medo. Eu falei, não, cara, a gente vai descobrir que errar é normal, errar é humano e não tem problema se a gente errar, não tem que ter insegurança quanto a isso, tá tudo certo. Dá para errar e continuar sendo usado. Não quer dizer que você errou uma palavra de conhecimento que Deus nunca mais vai te usar e você não deve abrir a sua boca porque você não é filho de Deus. Não, errar é normal. E aí eu falei para a moça assim, licença moça, eu senti de Deus para falar para você que você é muito amada. E Deus quer curar o seu câncer. Eu não tive essa palavra de conhecimento. Eu queria mostrar para os meus amigos e para mim mesmo que a gente erra e não acontece nada. E ela, câncer? Eu tenho câncer? Aí eu falei, você não tem? E ela falou assim, não tenho. Detalhe, quando você erra uma palavra, sempre tem um jeito de contornar. Você não tem câncer, moça? Não. Eu falei, ufa, glória a Deus, né? Eu posso orar por você por alguma coisa? Ah, pode sim. E ela ali foi lá e deu o real motivo pela qual ela precisava. Ou seja, digamos que você sente uma dor no joelho e você quer entregar essa palavra de conhecimento, porque Deus fala dessa maneira. Você vai lá e fala assim, licença, eu não sei como falar exatamente, eu estou aprendendo. Chave especial, para você que quer vencer o medo e a insegurança. Quando você for começar a evangelizar, fala, oi, tudo bem, eu sou tal pessoa, eu sou filho de Deus e eu estou aprendendo. Então, me permita errar. Aí você vai lá e entrega. Ah, você tem dor no seu joelho esquerdo? A pessoa vai falar, não. Para você não sair por baixo, você fala, tá, me desculpa, você tem dor em alguma parte do seu corpo? Olha, no joelho esquerdo não, mas nas costas eu tenho. A insegurança, ela vai ser um problema, porque ela vai te travar. Então, se você só perguntar a dor do joelho, e a pessoa falar que não, e você falar, ai, desculpa, e for embora, você não vai completar a missão. Então, vá até o final na missão, complete a missão, independentemente do seu medo e da sua insegurança. Muito bom, é isso aí também. E também é o seguinte, cara, alguns foram criados mais ousados, mais expansivos, outros na personalidade mais tímida, mais retraída. O importante é você entender, e vocês entenderem, porque eu tenho convicção que essa pergunta do Rogério cabe para muita gente aqui, como que eu posso perder o medo de falar? Como que eu posso perder o medo de evangelizar? É você voltar naquilo que a gente falou no começo das perguntas aqui. Não é sobre você. Você tem que esquecer a sua reputação. Você tem que esquecer o medo que você tem, talvez, de impressionar ou não alguém, aquela pessoa. E entender que Deus vai te usar. Cara, Deus usou uma mula para falar. Deus vai te usar. Deus deseja te usar. Deus deseja que você avance. Então, o que te limita de você falar com alguém sobre Jesus é você entender que não tem problema se você falar e não fizer sentido. Na verdade, você está ali sendo instrumento de Deus, e Deus vai cada vez mais te aprimorar para você ser mais certeiro naquilo que você tem para falar. Agora, o reino é tomado à força, isso é bíblico. O reino ele é tomado à força. Então, se os fortes não forem lá ousados em falar do amor do Pai, nós vamos ver cada vez mais a igreja retrocedendo e o inferno avançando. Mas nós fomos chamados para fazer a igreja avançar e o inferno retroceder. E a gente não pode ter vergonha também, porque imagina se Jesus tivesse tido vergonha de morrer por você na cruz. Jesus não teve vergonha de se entregar, então não tenha vergonha de se entregar por Ele, né? Se entregar para Ele e por Ele. Uma chave para mim também, que eu também tinha muita vergonha assim no começo, e daí eu comecei a pedir para Deus para que Ele me ensinasse a amar mais as pessoas. E daí eu lembro que teve um dia que eu vi uma moça numa cadeira de rodas e eu queria lá orar por ela, mas eu estava com medo dela não ser curada. Eu falei assim, ai Deus, se ela não for curada, se nada acontecer.
E daí eu lembro que eu comecei a me colocar no lugar daquela pessoa e pensar como que era a vida dela. E eu comecei a pensar, cara, eu carrego um Jesus poderoso que pode curar a vida dela. Eu vou ficar simplesmente aqui parada porque eu tô com medo de errar, ou eu vou lá amar aquela pessoa mesmo que Jesus não cure ela naquele momento. Então essa chave, eu acho, de você também pedir para o Senhor, para que Ele te dê mais amor pelas pessoas, para que você ame as pessoas, mas também é importante para essa virada de chave, de perder a vergonha. Ô, Rogério, e assim, só para também assim, algo, essa timidez, essa vergonha, ou esse receio de errar, de será que eu falo, será que eu não falo? Isso é o que Deus ama, cara, porque é nisso que Deus nos usa, entendeu? É na nossa falta que Ele nos completa. Então, tanto o Almeida, o Góes aqui, todos aqui em cima, se você perguntar, quando eu subo aqui, se eu fico nervoso, lógico que eu fico tremendo, eu fico, com vergonha, assim, dá, e a gente nunca vai perder isso, até porque, a partir do momento que eu deixo de ter isso, e falo, não, eu estou pronto, cara, Deus vai me usar no quê? Entende? Exatamente. Muito bom, Rogério. Gustavo, a Bruna lá atrás, ó. Bruna, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: a Ana aqui, depois a Bruna, e a gente encerra as perguntas, mas vai ter um negócio que eu quero abrir para vocês. A Ana aqui atrás, isso, depois a Bruna lá. Tá, acho que a minha pergunta, eu tenho duas rapidinho. Uma vai pro Dani. Eu tenho muita sede em almas, só que hoje em dia as pessoas têm um coração muito fechado. E eu creio que o evangelho não é muito por força e por violência, e sim por amor. Então, como tocar essas pessoas de coração fechado? É muito simples na minha concepção. A maneira mais fácil de você tocar pessoas de coração fechado é você ser constante, mas não intrusivo. É você dar o espaço para ela respirar, para que ela perceba o que ela realmente precisa. Por exemplo não, o que de fato é. O evangelismo, o verdadeiro evangelismo, ele não acontece em um dia só. O verdadeiro evangelismo, ele gera discípulos. Então, evangelizar de verdade não é a gente simplesmente falar Jesus te ama para alguém. Evangelizar de verdade é tornar aquela pessoa parecida com Jesus. Você vai para a escola, certo? Então você está todos os dias com as mesmas pessoas na mesma sala. Você já está naquele convívio todos os dias. E eu tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa na sua sala, no seu grupo, que está mais perto de você. Qual é a sua missão? É você levar essa pessoa a se parecer com Cristo, sem forçar ela a se parecer com Cristo. Como que a gente faz isso? Sendo imagem e semelhança, fazendo com que a pessoa perceba que você tem um brilho diferente, que você pensa diferente. Isso vai deixar a pessoa curiosa para ser igual a você. E você começa a levar ela para sair com você, e você começa a manifestar o reino dos céus. Um exemplo prático disso: eu estudava no PGD, eu tinha um amigo chamado Gustavo. E aí eu chamava ele para andar comigo direto. Ele vinha andando comigo, e eu não falava de Jesus para ele. Eu nem sequer citava a palavra de Jesus. Ele sabia que eu era crente, porque eu já tinha falado para ele. Ele sabia o que eu fazia, sabia que eu já pregava e tal, mas eu não falava diretamente sobre Jesus com ele. Eu apenas resplandecia a imagem de Jesus. Uma vez eu chamei ele para ir no Lago Igapó comigo, e eu levei ele para tomar um açaí. Nisso que eu levo ele para tomar um açaí, eu começo a evangelizar, atendente. E ele ficou tipo, porque ele não sabia o que era aquilo. Mas eu não falei nada com ele. Eu falei, tá bom, Deus abençoe, viu? Voltei e falei, então, né, cara, não sei o que. Ele meio perdido, Aí a gente saiu para caminhar. Aí do nada eu abordo uma pessoa no Lago Igapó. Para a pessoa e comecei a evangelizar. E ele ficou olhando assim. Orei pela pessoa. E no final a gente foi no Mufato para comprar um energético. Eu peguei o energético e falei, peguei um chocolate, comprei um chocolate. E entreguei o chocolate pro cara do caixa e falei, cara, eu sinto que é Deus querendo adoçar a sua vida hoje. Eu não sei pelo que está passando, mas Deus quer fazer algo diferente em você. E naquele dia aquele cara aceitou Jesus. Aí eu volto para casa, não comentei nada com o Gustavo, nada. Passa uma semana, ele vem para mim, Dani, eu consegui. Eu falei, conseguiu o quê? Aquele troço lá que você faz na rua, eu fiz também. Eu falei, do que você está falando? É o seguinte, eu fui lá no mercado, e aquilo que você fez na rua, no açaí, no lago, no mercado, ficou muito na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu quero fazer também, porque foi muito legal. Aí eu fui lá, eu vi uma atendente, ela parecia meio triste, e fui lá e peguei um energético. Aí quando eu fui pagar o energético, eu falei, moça, esse energético não é para mim,
Deus quer recarregar suas energias. E eu não, olha o nível da palavra de conhecimento. Ele não fazia ideia nem sequer de quem era Jesus direito. Ele teve uma palavra de conhecimento. Ele falou assim: eu não sei quem você é, mas você tem filhos que precisam de uma mãe. Jesus te ama, Ele quer que você seja uma mãe de verdade. Você tem que aceitar Jesus. Aí eu falei: tá, e o que aconteceu? Cara, ela aceitou Jesus. Aí eu falei: Gustavo, nem você aceitou Jesus ainda. O Gustavo não tinha aceitado Jesus, mas ele estava resplandecendo aquilo que estava acontecendo através daquilo que ele estava vendo. Ou seja, quando você é imagem e semelhança de Cristo, as pessoas ao seu redor não vão se sentir forçadas a caminhar igual você caminha. Elas vão sentir desejo de caminhar igual você caminha. Muito bom, não? Próxima, que você tem duas, né? A outra pergunta também, eu acho que vai um pouco mais pro Góis. Eu sou muito do profético. Só que assim, a pessoa do profético, ela entrega a palavra e a pessoa se vira. Só que quando isso acontece com a gente assim, não é legal. Você recebe, você fica sem teto, sem chão ali, você fica, meu Deus, o que eu faço agora? E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quando eu recebo alguma coisa, eu já quero sair fazendo. Entende? E eu sei que às vezes não é muito sobre isso, então... O que fazer? A gente vai conversar com a líder da oração aí para resolver esse problema, tá? Primeiro que a gente tem que lembrar que palavra profética não é igual miojo, 3 minutos depois está pronto, né? Igual pastel, que fica pronto fácil. Existem palavras que Deus entregou na minha vida que eu não tenho nem, não começou nem 1% a acontecer aquilo que Deus gerou já como palavra sobre a minha vida. Então a gente não sabe nem o dia nem a hora que as palavras vão se cumprir. O que a gente tem que ter de certeza é que Deus não é homem para que minta, e nem homem para trazer sombra de dúvida ou sombra de variação. Então a palavra veio de Deus, ela está biblicamente correta, ela é uma pessoa, a fonte, né? A pessoa que te projetou essa palavra, ela é uma pessoa de Deus. Então guarda no seu coração que Deus irá, no tempo determinado dele, a fazer cumprir. Porque assim, às vezes tem a tendência a receber uma palavra e achar que amanhã vai acontecer. E não é assim que funciona. Existem etapas, existem níveis que Deus vai te levar para você ter experiências e maturidade para você conseguir cumprir aquilo que Deus tem para você. Mais uma vez, não é que não está acontecendo e significa então que aquela palavra não era para você. Não, às vezes não está no tempo determinado para aquela palavra. Poxa, mas eu sou muito ansiosa, como que eu faço com essa ansiedade? Eu também sou muito ansioso. Eu também recebo palavras e eu fico, cara, isso precisa acontecer e tal. Fico malucão tal, daquela vontade de as coisas acontecem. Mas a gente precisa sempre lembrar que depender de Deus também é importante para a nossa caminhada. Então deposita em Deus e não naquilo que vai ter que acontecer para a sua palavra ser cumprida. Mas deposita em Deus essa ansiedade e esse anseio em querer executar essa palavra ou em querer que essa palavra se cumpra. E você também vai aprender que Deus vai ser esse pai que vai te ensinar que existe um tempo certo para você receber aquela palavra. É mais ou menos assim, ó. Faz de conta que você tem uma promessa de ganhar uma Ferrari, só que você não tem carteira de habilitação ainda. Deus não vai te dar a Ferrari enquanto você não tiver carteira de habilitação, porque Deus não é irresponsável. Deus, ele é responsável. Então tem coisa talvez que é uma Ferrari para você, e que ainda você está no período de aprender a como que você vai dirigir a Ferrari. Então seja fiel nesse tempo do hoje, e Deus com certeza vai resolver ou vai cumprir a palavra que Ele entregou para você. Deixa eu acrescentar na primeira pergunta que a Ana fez, sobre muitas vezes chegar e a pessoa muitas vezes não dá abertura, não era mais ou menos isso? Tem uma ferramenta, até falando aqui com o Jover rapidinho, tem uma ferramenta muito especial que é o profético, e a Andresa pode até falar melhor do que eu, mas o profético é uma ferramenta onde vai abrir portas e corações de pedra. Em João 4, até peguei para poder ver, em Jesus, quando ele encontra a mulher samaritana, ela estava num local que ela foi sozinha, um horário onde ela queria estar sozinha, para não ser exposta, e Jesus chega e conversa com ela, e Jesus abre, né? Tem uma palavra ali sobre ela, que ela seria mulher de mais homens, e ali depois ele consegue então ter um acesso ao coração daquela mulher, e depois vocês podem ver na história, depois ela vai até a cidade e fala, cara, encontrei uma pessoa, eu preciso que vocês venham ver quem é esse homem, o Messias. Então a palavra de conhecimento quebra qualquer tipo de coração de pedra, e hoje em dia as pessoas são tão apressadas e estão tão na correria, que se você ir no centro parar, eu lembro uma vez, eu não sei nem se o Dani vai lembrar disso,
Ele estava até começando assim nessa questão de evangelizar. Tinha um cara andando e do jeito que ele abordava era muito engraçado. Ele estava andando, ele ia de frente, tem uma palavra, era muito explosivo assim. Eu falei, pô, cara, uma pessoa correndo, ele começou a correr atrás. Enfim, hoje as pessoas estão muito corrido. E se você de repente pega uma pessoa que está ali no centro andando e você fala, posso orar para você? Não, estou muito apressado. E você de repente chega para essa pessoa que está na correria, correndo, e fala, olha, eu tenho uma palavra assim, 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 e a pessoa fala, poxa, mas, opa, já muda totalmente, né? E a pessoa abre o coração e ali você consegue ter o acesso e poder introduzir a palavra em amor para ela. É muito isso mesmo. Muitas vezes a gente tenta impor alguma coisa, aí a pessoa não vai abrir o coração. Eu amo a minha avó Socorro é maravilhosa, mas eu não consigo evangelizar com ela, porque ela tem um jeito dela. O jeito dela é o seguinte, ela chega o cabelo debaixo do braço e fala, você tem que aceitar Jesus. E é verdade, a pessoa tem que aceitar Jesus. Mas ela consegue, quando ela vai sair com as senhoras de idade, as senhoras de idade falam, amém, é verdade, eu tenho que me converter de verdade. Mas as pessoas mais jovens, elas não vão abrir o coração dessa forma. Uma vez eu fui na sorveteria com ela, e eu tinha a palavra de conhecimento, era a palavra. Quando eu comecei a entregar, ela falou assim, sua vida não anda porque você está em pecado. E amém, né? Glória a Deus. Eu falei, vó, agora termine que a senhora começou. Muitas vezes a gente tem que ser mais sutil. Jesus era sutil, Jesus não ia ser intrusivo, Jesus era sutil. Muito bom, Dani. Bruna? Para muitos, a jornada que a gente teve foi o primeiro contato que eles tiveram com os ministérios, né? Essa classificação que a gente faz. Pensando nisso, tem o ranking que a gente faz, em primeiro lugar um, segundo outro e terceiro outro. Os dois últimos, como que a gente poderia procurar meios para desenvolver eles? Tá, muito bom. Excelente pergunta para a gente fazer o nosso fechamento. Você precisa entender que aquilo que você faz naturalmente, você precisa continuar fazendo. Então eu te convidaria, se é, por exemplo, profético, cara, conversa com a Andresa, conversa com a pastora Mana, entra no ministério de intercessão e começa a servir, porque é importante você não deixar a água parar, você deixar a água em movimento. Você que é do evangelismo, cara, Dani, eu quero estar no próximo evangelismo, eu quero evangelizar com vocês, e assim vai. Você que é da área do mestre, tem os cursos que você pode fazer, conversa com o Jover, fala, cara, que curso que eu posso fazer, como que eu posso estar ajudando nessa parte dos cursos, dos treinamentos, dos discipulados, e por aí vai, por áreas. Mas daquela área que você tem, por exemplo, vontade de aprimorar, é a mesma coisa, você precisa ser prático, e o ser prático é você não deixar o seu dom ficar só no teu intelecto, e você se alistar a estar trabalhando em cima dos seus dons. Então, por exemplo, você que é pastoral, quantos aqui deu pastoral? Vamos lá, pastoral. Ergue o braço, maravilhosos, para que eu possa ver vocês. Isso. Cara, vou dar uma dica para vocês. Ministério do Boas-Vindas. É um lugar onde você pode exercer o dom pastoral. Por quê? Porque dom pastoral não significa que você vai ser pastor, cara. Esquece o título. O dom pastoral é você estar ali recebendo, acolhendo, braços abertos. Então como que você faz? Procura Bruno, o Nilson e fala, eu quero participar do Boas-Vindas. Da mesma forma, a Atmosfera também é um ministério pastoral, que é a nossa diaconia. Procura o Rafa e a Tami e fala, eu quero fazer parte. Ser intencional. Por exemplo, profético. Quantos aqui deram um profético? Muito bom. Você que deu o profético, procura a Andresa, procura a pastora Mana, fala, cara, eu quero entrar para a intercessão, eu quero entender mais sobre a intercessão, eu quero estar junto na intercessão. Quantos aqui deu o profético e você toca ou canta instrumento? Profético e você toca ou canta. Cara, é um louvor, é extremamente profético. Está na hora de você colocar o seu talento em... mas como que... Cara, fala com o Lucas, por exemplo, que é responsável pelo louvor do Hub. Fala comigo, que sou responsável pelo louvor da Logos como um todo. Vamos começar a trabalhar. E assim vai. Mas o meu é apostólico. Então, cara, o apostólico é mais massa. A primeira atividade para você é contar quantas pedrinhas tem no estacionamento. Eu preciso saber quantas pedras tem no estacionamento. E não tem ninguém para contar. Porque a gente acha que o apostólico vai chegar aqui pregando, não, é o que mais vai servir. Olha lá, olha para o teto, ó, todo mundo, olha para lá, tem duas luzes com Parkinson aí, ó, tremendo, está me enchendo o saco a noite inteira, preciso subir o andaime e trocar isso aí.
Com o que eu posso contar? É com os apóstolos. Veja, apóstolo não é o cara que vai chegar aqui, oi, tudo bem, eu sou apóstolo, eu gosto de água com gás e meu anel aqui beija ele. Não, cara, nós vamos pôr a mão na massa, vamos trabalhar. Como a gente pode fazer? Me procura, você que quer trabalhar. Eu sei que ninguém vai me procurar, mas me procura. Você que quer trabalhar, você que quer ter um lugar para desenvolver uma atividade dentro da igreja. Então, como que você pode fazer? Que é justamente, e por isso que foi muito boa a pergunta, eu queria encerrar com isso. Você não pode pegar esse material de estar aqui conectado. O Hub passado foi sobre a jornada Hub, e agora a gente aqui conversando tal, e você não colocar isso em prática. Cara, nós precisamos executar o dom que Deus nos deu. E você tem várias áreas, você tem 13 áreas dentro da igreja, 13 áreas dentro da igreja que você pode servir. E dentro dessas áreas ainda tem mais várias áreas. Por exemplo, a área do Almeida aqui tem foto, vídeo, tem áudio, tem palco, tem luz, tem, cara do céu, tem que mais? Me ajuda aí, design, tem vídeo, edição, limpeza. E por aí vai. Olha só numa área o quanto que abriu de opções. Mas se você ficar parado, cara, você vai pegar os seus dons e vai ficar parado. Então seria muito legal se o próximo passo que você desse, ao invés de só vir no Hub, e o próximo, né, a gente vai ter o Hub Olympics, né? Antes do Hub Olympics, na verdade, nós vamos ter uma programação diferente, que vai ser um luau aqui no estacionamento. Por isso que eu preciso saber quantas pedras tem. Então, nós vamos ter um luau, uma noite de adoração, com fogo, labareda, enfim, o que mais? Marshmallow, olha só, cara, com marshmallow, enfim. E você pode se intitular e se encabeçar para trabalhar nessas atividades. Eu ficaria muito feliz se você não fosse só uma pessoa que estivesse sentado aqui, mas você começasse a se mover nos seus dons. Então veja, aquilo que é natural se move, mas aquilo que não é natural é você, que tal você potencializar? Que tal você começar a ser intencional em melhorar? Nós vamos também lançar essa semana, fica por dentro das redes sociais aí, um curso que a gente tem, tanto eu quanto o Paulo, e a gente já mais de 1000 e poucos alunos, fizemos em Portugal, fizemos só para adolescente, e vai voltar agora, nessa semana. Cara, se inscreve, faz, vai mudar a sua mente, vai mudar a sua forma de pensar. Logo depois nós vamos ter os 5 ministérios aprofundados, né? Uma jornada aprofundada. Então, veja, você tem várias opções, você tem um leque de opções para você exercer. O ponto é, você é jovem, você é adolescente, você tem energia agora, talvez lá na frente você não vai ter essa mesma energia que você tem hoje. Então por que não servir? Está na hora da gente ser um hub, não só, eu nem sonho com essa igreja aqui, de verdade mesmo, fundo do meu coração, eu nem sonho com um hub explodindo de jovens aqui, gente até o teto, isso seria muito legal, mas eu sonho, cara, pegar domingo e ver todas as áreas da igreja sendo executadas e lideradas por jovens e adolescentes. Esse é o meu sonho, esse é o objetivo do meu chamado. Por quê? Porque aí nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Lotar isso aqui é bênção, glória a Deus por isso. A gente pode lotar semana que vem, é só chamar alguém famoso. Mas e o que a gente está fazendo de fruto? Se você não pegar e começar a pôr a mão na massa e começar a fazer acontecer, beleza? Fica por dentro das programações, Luau, Hub Olympics, cara, não deixa de falar com o Almeida. Não estou falando que você tem que pagar hoje, galera, mas conversa com ele sobre o seu nome, porque você vai ficar sem, você vai ficar de fora. E eu vou dizer para vocês, vai ser melhor que as Olimpíadas de Paris, mano, que vai ter esse ano. O negócio vai ser loucura. Vai ser demais o que vai acontecer aqui. Vai ter a cerimônia de abertura, a tocha. Vocês vão, o negócio vai ser louco aqui. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Rapidinho, cara. Rapidinho. Mandaram uma mensagem para mim aqui e falaram que todo mundo se apresentou e falou a idade. Você não falou a sua. Eu tenho 33, cara. Eu sou novo. 33 anos, 34 logo mais. É assim, cara. Trabalha para Jesus, sua pele vai estar renovada sempre. Meu Você Deus. vai ter rosto de criança, né? Enfim, tá bom. Eu sei que você está pensando, nossa, só 33? Talvez eu rodei de pneu murcho, mas tá tudo bem. Vamos orar. Estenda suas mãos aqui. Vamos orar por essa galera que tanto nos abençoou no Hub a Jornada. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida desses queridos. Pai, eu oro para que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida deles. Pai, nós como igreja os abençoamos para que eles possam fluir e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, nos dê uma noite abençoada. Pai, que cada um aqui possa receber uma porção dos céus, mas não ficar no nosso intelecto, mas que possa escorrer para o nosso espírito, para que a gente possa executar as missões que o Senhor tem para nós. Pai,
abra nossa mente, dê experiências sobrenaturais para nós, e que amanhã às 10 horas nós possamos estar aqui, Pai, impactando essa igreja, impactando o corpo de Cristo e nos alistando a esse exército que é um exército do reino. Que Deus te abençoe nessa noite, que você possa ter uma noite de bênção, e você que nos acompanha também pelo YouTube, e amanhã nós nos vemos. Não vá embora sem abraçar 1, 2, 3, 10, e quem sabe aí combina de fazer alguma coisa. Valeu, Deus te abençoe, até o próximo Hub, valeu, tchau, tchau.